Olá, meu nome é Fátima Ellen, faço o terceiro ano de informática na Escola Francisca Mora Martins e hoje vamos falar sobre as propriedades gerais e específicas na matéria. Bom, agora vamos falar sobre as propriedades de matéria. De modo geral, para especificar o que é massa, o que é volume, o que é impenetrabilidade, temos a divisibilidade também. Esses são alguns das propriedades gerais da matéria. Vamos falar sobre cada uma melhor. Massa é uma quantidade de matéria. Essa quantidade pode ser uma medida em gramas, em quilogramas, em miligramas, tudo que for mexer com pesagem, de acordo com o que você vai precisar. O volume ou inserção, ele mede a quantidade de espaço que uma matéria ocupa. É uma das principais unidades de volume. Bom, a gente utiliza no nosso dia a dia mais o ml e o litros, que esses dois são alguns tipos de unidades de volume. Agora a gente vai falar sobre a impenetrabilidade, que quer dizer o que um corpo não pode entrar dentro de outro. Agora, a compressibilidade. A matéria pode ser comprimida, elas podem ser agregadas, e você pode aproximar as partículas, principalmente quando está no estado gasoso e quando ela está de um modo compreensiva. Bom, esta foi algumas sobre as propriedades gerais. Bom, agora eu vou falar sobre as propriedades específicas. As propriedades gerais, elas são comuns para todas as matérias. Em alguns casos, mais ou menos, por exemplo, massa. Alguma matéria pode ter massa maior que outra, mas todas elas possuem a mesma quantidade de massa. Agora, as propriedades específicas. A gente consegue diferenciar uma matéria da outra pelas suas propriedades específicas. Ela se divide em três, que são os organolépticas. Essas propriedades estão relacionadas como o caso sentido, visão, audição, olfato e paladar. E ainda tem o tato. Relacionado com a visão, a gente tem a cor. Relacionado com o tato, a gente tem o cheiro. E a gente tem várias propriedades relacionadas a organolépticas. Na química, o conceito de poder transformar a matéria na sua composição, ou seja, tem uma molécula X, ela vai ter que ter os mesmos componentes e o mesmo elemento se transforma em outros. Ou seja, a gente vai moldar um composto para outro composto. E assim a gente chama de propriedades específicas químicas. Por exemplo, temos o combustível junto com o O2, que é a nossa molécula de oxigênio. Dentro de um novo combustível, temos a saída de CO2, ou seja, combustível que ali sofreu uma combustão e foi liberado o CO2. Então, temos uma mudança de propriedades químicas. Agora vamos falar sobre as físicas. As propriedades físicas da matéria são aquelas que podem ser medidas sem mudar sua composição. Por exemplo, o ponto de fusão, solubilidade, ponto de ebulição. Bom, quando a gente emite o ponto de fusão em uma substância, a gente passa ela por um processo de transformação de estado sólido para o estado líquido. A substância, quando passa do estado sólido para o estado líquido, ele continua com a mesma composição, ou seja, você diminui uma propriedade de matéria, mas é uma propriedade em que não mudou sua composição química. Bom, agora vamos falar sobre as substâncias puras e as misturas. Bom, a substância pura é uma substância em que não contém impurezas.
A temperatura permanece constante durante a mudança do estado físico. Substância pura simples. A substância é formada por uma unidade tipo de elemento. A substância pura composta. Substância formada ao 2 ou mais tipos de elementos químicos. Bom, agora eu vou falar sobre as misturas. A mistura é constituída de 2 ou mais substâncias. As homogêneas só apresentam apenas uma fase, que é água e sal. As heterogêneas só apresentam 2 ou mais fases, água e óleo. Bom, e agora vamos falar sobre separação de mistura. Um exemplo dos homogêneos, que é a destilação simples, a destilação fracionada, a vaporização e a liquefação. E outro exemplo é das heterogêneas, que é centrifugação, filtração, separação magnética e ventilação, e tem várias outras. Bom, e eu vou falar sobre o conceito de balanceamento de equações. É um modo de deixar o número de átomos de determinados elementos iguais, tanto do lado dos prótons quanto dos reagentes. Bom, e obrigada por assistir.